Dinis Borges, professor, investigador e autor, nasceu na Praia da Vitória, mas com 10 anos de idade emigrou com os seus pais para os Estados Unidos da América, com visitas regulares à terra natal, desta vez a trazer notícias da América. Foi na Lar Doce Livro que, numa conversa acolhedora, fez uma partilha e opinou sobre o ponto de situação sobre o exercício da presidência americana. Entre a tragédia e a ilusão, encontramos um país dividido. Há um slogan até antigo de um candidato a presidente dos Estados Unidos que falava, portanto, em desconstruir as duas Américas e fazer apenas uma América. Mas temos uma América onde as pessoas estão extremamente bem em termos económicos, alguns não estão assim tão bem, mas pensam que estão, porque ninguém sabe, obviamente, o dia de amanhã, e depois há uma grande necessidade. Nós temos por cima de 40 milhões de pessoas a viverem abaixo do índice da pobreza, portanto, 4 vezes e tal a população de Portugal. É verdade que o país tem 300 milhões, mas há uma grande dicotomia, digamos assim, entre os que têm e os que não têm. E o que me preocupa, obviamente, é no país mais rico do mundo, ainda no país mais rico do mundo, porque é que temos tanta pobreza? Porque se nós quiséssemos, se tivéssemos vontade política, e não só, portanto, mas particularmente vontade política, o país podia mudar. Há sempre aquelas pessoas que acreditam, teremos sempre pobres, não é? Mas acho que poderíamos melhorar significativamente e termos muito menos com políticas que ajudassem as pessoas cada vez mais a saírem dessas duas Américas. Slogans e promessas que, focando nos últimos 9 meses de Donald Trump na Casa Branca, têm levado os Estados Unidos da América, na opinião de Dinis Borges, a um esvaziamento das instituições, a um ataque à verdade, ao culto da vingança e, acima de tudo, à divisão entre pessoas e realidades. O presidente atual ganhou as eleições com praticamente 50%, 49,999%, e a candidata que perdeu foi por 2 ou 3 pontos. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que há cerca de 80 milhões de votantes que são a favor do atual presidente e depois há 75 ou 78 dos que votaram que, portanto, são a favor do outro partido, do Partido Democrático, neste caso. E o que é que isso acontece? Há uma grande divisão e cada vez que mais o discurso nacional, a retórica nacional tem a ver com aumentar essa divisão. Nós é que somos os bons, nós é que somos os melhores, as pessoas são pobres porque querem, eu já ouvi isso de uma força oficial americana, de alguém ligado à política, e não é bem assim. Obviamente que nós todos sabemos que há pessoas que tiveram mais sorte na vida do que outras, tudo depende de muitas situações. E a América sempre foi um país de grandes oportunidades, mas também de muitas faltas. Porém, havia sempre um elo de compaixão. Eu recordo que o próprio presidente George W. Bush, que pronto, ainda hoje, quer dizer, tem um legado que é duvidoso em muitas coisas, mas ele apresentou uma plataforma conservadora, mas com compaixão. Temo que essa palavra hoje já seja uma palavra até negativa no vocabulário dos americanos. A assinatura de um acordo de paz para Gaza ou a posição entre a Rússia e a Ucrânia, estes são alguns dos exemplos da relevância e poder dos Estados Unidos da América no mundo. Uma política americana que tem influência até nos Açores, em especial com a presença da base das Lajes na Ilha Terceira. De recordar a recente situação em que existem trabalhadores portugueses da base das Lajes com salários em atraso relativos ao mês de setembro. Muitas vezes os próprios americanos ficam, e particularmente luso-americanos, portanto, gente aqui da própria ilha, ou de outras ilhas do arquipélago que emigrou, ou então os filhos ou os netos, perguntam, mas porquê é que os açorianos estão tão interessados na política americana? Porque a política americana toca aos Açores, toca a Ucrânia, toca, portanto, todas as partes do mundo, porque é, portanto, o grande império ainda, porque é, de facto, nós temos bases em centenas de países, portanto, como a base das Lajes, nós temos bases em muitos países do mundo e a presença americana, obviamente, que impacta as pessoas.
E quando uma coisa tão simples e não tão simples, mas como o que aconteceu agora nos Estados Unidos, em que, portanto, todos os serviços governamentais estão fechados, está a afetar os trabalhadores da base das lajes. Portanto, e se afeta os da base das lajes, afeta das outras 100 e tal bases onde os americanos estão em vários países do mundo. Portanto, a América nunca se deve fechar. Acho que já se tentou várias vezes, nunca resultou muito bem ao longo da história. Cada vez que a América se fecha para si, é perigoso para a América e também é perigoso para o mundo. Dinis Borges é membro de várias organizações da diáspora e mantém o seu olhar atento e crítico em relação aos meios que o rodeiam. Foi a sua vez de voltar a este espaço literário e cultural em Angra do Heroísmo, que promove diariamente tertúlias, workshops e concertos.